E a imprensa muito falava até da situação do Romário ali, que no momento ele não foi convocado, depois ele voltou. Aquilo era tratado com naturalidade lá dentro, ele voltaria em algum momento de qualquer jeito. Nunca houve nenhuma briga entre o Romário e eu, nada, absolutamente. Foi uma questão de perspectiva, de momento, e eu soube lidar muito bem com aquilo, porque o Romário é o Romário, a gente sabe disso até hoje, o nome que ele tem, e como ele era bom jogador, e todo dia acabava o treino, e o Romário? Ele volta na hora certa. Ele nunca falou que ele não voltaria. Ele volta na hora certa, e na hora certa ele voltou, e acabou, pronto. Então isso aí foi muito interessante. Porque todo dia, você sabe, que todo dia era a mesma pergunta. E o Romário? Dia a mesma pergunta. Ele volta na hora certa. E ele voltou na hora certa. E ele volta antes daquele jogo contra o Uruguai, que Exato. Muita gente fala até hoje que, obviamente, o Romário fez 2 gols, mas que é uma das grandes atuações da história da seleção brasileira, coletivamente. Eu concordo. Quando eu me relembro aquele jogo, foi uma situação perfeita. A pressão que existia, a cobrança que existia, era ir à Copa ou não ir. E o Romário veio e ele foi Maracanã abençoado. lotado, né? Maracanã lotado, 120 mil pessoas, e ele fez os 2 gols da vitória. Foi uma exibição de gala. Uma das melhores que eu vi a seleção fazer em todos os tempos. E aí o Brasil se classifica pela pressão do jogo, pela representatividade, porque era ir ou não ir à Copa. Não era só mais um jogo contra o Uruguai. Sim. Você podia não ir à Copa. E a gente foi. E ganhamos. E esse momento de seleção brasileira classificada para a Copa, acho que sai um peso ali de todo aquele problema que podia acontecer se o Brasil não viesse. E aí, de fato, vem a preparação para a Copa do Mundo. Preparação para uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, uma Copa do Mundo que o Brasil ele vinha dessas eliminatórias, vinha de 24 anos sem título, e aí o Brasil chega na Copa do Mundo e o Brasil ele tem uma atuação muito boa, principalmente acho que defensivamente. O Brasil ali naquela Copa sofreu pouquíssimos gols, mas que mais uma vez de fora, às vezes você ouvia, não joga bonito, só faz um gol. E aí eu quero saber, isso nunca entrou dentro do ambiente de seleção, né? Não, nunca. Claro que não. Nós sabíamos o que estávamos fazendo, nós e os jogadores. Então não era um time ofensivo, defensivo, era um time equilibrado, que sabia defender e atacar. Não era um time retranqueiro, que nem já Não, falaram. era um time que sabia defender e atacar. Essa é a máxima do futebol. Se você ataca bem e defende bem... Os alemães definiram isso há 50 anos atrás. Futebol é defender e atacar com a máxima eficiência. Aquela seleção sabia se defender e atacar. Veja bem, estamos falando de uma Copa do Mundo. Equipes do melhor nível, todo mundo quer vencer o Brasil, todo mundo se retranca. Então eu acho que o importante era ganhar e nós ganhamos. E aí, quebramos um hiato de 24 anos. Era uma pressão, para quem estava ali dentro, que sabia avaliar o que era aquela pressão externa. Você não pega e não mede com as mãos, mas você sente, está no ar. É um feeling impressionante.